O que os astros têm a nos dizer? Eu sou a Dani Zimmer, astróloga kármica, e quero te convidar para vir dar uma olhada no céu dessa semana comigo. Se você se abriu para as limpezas e depurações da semana passada, você vai ter um terreno bem limpinho para começar as organizações, os plantios e as renovações que essa semana tem de oportunidades para a gente. Iniciamos essa semana a renovação da Lua em Leão e, claro, começamos os processos lunares leoninos. Sem falar os processos de revisão que Mercúrio vai fazer por Virgem em casa. Então vamos ver em detalhes quais são esses aspectos e como eles vão reverberar na nossa vida. Começamos então já no domingo, dia 4, com a lua nova em Leão, e essa é uma renovação do eu, da nossa essência. A lua que se encontra com o sol em casa, e esse é um processo de expansão da nossa verdade. Pode ser um momento emocional muito intenso, onde as coisas ficam claras, né? Aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Aí é que tá, né? Eu tô conseguindo bancar isso que eu quero, isso que eu preciso nesse momento? Tira esse domingo para um processo de reflexão, né? Da tua conexão com esse eu, com a conexão com a tua autoexpressão e essa magnitude que tu tem. Viemos ao mundo para brilhar. Essa é a nossa essência, nossa centelha divina. Então se permita observar quais são esses lados que ainda estão obscurecidos, aquilo que tu sente que tu não pode ser quem você realmente é, e de repente o que você precisa mudar. A lua nova é uma lua de cura, é uma lua de renovação, ela nos dá a oportunidade de começar de novo. Todo dia é uma grande oportunidade. Nós começamos ali no 0 a 0 e precisamos agarrar essa oportunidade para fazer diferente. Não tá bom? Não estou conseguindo me manifestar como realmente eu sou? Então, no outro dia, um novo amanhecer, é sempre hora de recomeçar. No domingo também, dia 4, é a vez de Vênus ingressar a sua jornada por Virgem. E aqui a gente começa a ter uns aspectos um pouco mais meticulosos no que diz respeito à nossa autoimagem, à nossa autoestima, o nosso autocuidado, né? E o cuidado também com as nossas relações e as nossas finanças. Vênus em Virgem traz um olhar um pouquinho mais exigente para as nossas trocas, mais exigente, inclusive, sobre nós mesmos. Então precisamos ter cuidado com justamente aqueles sabotadores que a gente já vinha falando na semana passada. Aproveite essa semana para já começar a cuidar de algumas coisas relacionadas à tua saúde, coisas que de repente tu sabe que tu consegue se organizar. Virgem ajuda a gente com as questões do cotidiano. E ninguém melhor do que Vênus de saber direcionar para ele quais são as prioridades nesse momento. O que tem o real valor, a real importância que precisa de fato de ajustes. Se isso vier impactando as tuas relações, ótimo. Deixe que essa dupla organize a casa para você. Com certeza você vai começar a ter insights a partir dessa semana daquilo que precisa ser colocado em ordem, aquilo que precisa ser alinhado para que as coisas voltem para o eixo. Lembrando mais uma vez para você não ser exigente demais, nem consigo mesmo, nem com o outro. Esse deve ser um processo gentil. Não há ordem, não há organização que perdure na imposição. Todos os processos de Virgem precisam ser muito orgânicos e funcionar para todo mundo, para que a ordem possa prevalecer e perdurar. No dia 5, segunda-feira, nós temos Mercúrio fazendo a sua segunda retrogradação em casa agora, ele está em Virgem. E a gente sabe que quando a gente fala de Mercúrio retrógrado, a galera já começa a correr para as colinas, todo mundo já começa a se desesperar, mas calma! Principalmente porque ele está em casa, então ele conhece muito bem esse terreno. Não pensem que as retrogradações são algo negativo, é um processo de revisão, de reavaliação. E quando a gente fala de Virgem, melhor ainda, né? Porque ajuda a organizar esse setor que precisa ser reavaliado. Como eu sempre digo, é interessante que você olhe onde você tem Virgem no seu mapa para saber exatamente qual setor da sua vida vai estar passando por essa reorganização. Então, a gente está falando de reorganização de ideias, de comunicação. Claro, tome muita atenção com aquilo que você fala, a maneira que você se expressa, contratos que serão fechados nesse período. Não será um período curto, será um período longo, até o dia 28 de agosto.
Então temos aí quase um mês de retrogradação que vai ser muito bom para que a gente ajuste esses ideais, né? Vamos dar uma organizada na casa? Deixe que Virgem faça os processos de faxina. Se você passou pelas depurações daquela lua minguante em Touro, isso fica um pouco mais fácil agora, tá? Mas a gente tem que lembrar também que um processo crítico pode se iniciar aqui. Então vamos devagar, sendo bem compassivos, né? Devagar com esse andor, que o santo é de barro, para que você não se atropele. Não é porque Mercúrio está fazendo suas revisões que ele vai ser generoso porque está em casa, tá? Mercúrio tende a turvar nossa mente, sim, a gente fica um pouco na dúvida, principalmente na maneira que a gente está se colocando. Mas confie no comprometimento de Virgem, que ele vai saber aterrar essa energia e te ajudar, inclusive, a corrigir alguns erros, corrigir alguns comportamentos que podem estar te desviando da tua rota original. E mergulhe no processo de revisão, entendendo que esse é um caminho de melhoramento e que te prepara para saltos mais potentes. No dia 8, quinta-feira, Vênus, que recém chegou em Virgem, e esse Mercúrio, que já está começando a sua retrogradação, vão se encontrar. Nós teremos uma conjunção entre esses dois astros. E aqui a gente pode ter uma necessidade de atenção para a nossa comunicação, principalmente no que diz respeito às nossas relações e às nossas finanças. Afinal, Mercúrio também fala sobre como a gente usa nosso dinheiro, né? E Vênus também. Então vamos tomar cuidado aonde a gente está se excedendo, de repente onde a gente está sendo muito apegado. Será que eu não estou sendo controladora nas minhas dinâmicas? Permita fazer essa revisão, né? Olhe os teus passos, os teus últimos passos, os teus últimos comportamentos. Isso pode te ajudar a harmonizar os teus setores na vida. Como estão as tuas trocas, como está a tua autoobservação também. Será que não está muito rígido? Não está rígido na tua rotina, no teu cotidiano e não permitindo que momentos prazerosos possam surgir? Será que você não está exigindo que as pessoas vivam do seu jeito e não permitindo, inclusive, que elas se expressem com toda a sua magnitude? Ou será que é o outro que está trazendo essa pressão na tua vida e tu se sente oprimido nesse momento? Teremos um fim de semana bem impactado com essas dinâmicas, tá? Vale a pena pensar um pouco melhor sobre isso antes de se expressar. Vamos lembrar que essa retrogradação de Mercúrio pode fazer com que a gente se expresse de uma maneira equivocada. E às vezes o teu objetivo, que seria harmonizar essas situações, pode acabar sendo um tiro pela culatra. Então a dica é: reavalie esses processos internamente antes de se expressar para o outro. Quando tudo isso estiver muito certo para você e você começar a entender quais são os caminhos, inclusive de reorganização disso que está um pouco desestabilizado, daí sim compartilhe da forma mais clara possível. O Sol ainda está em Leão e recém a Lua começou a sua renovação nesse signo, mas a gente já percebe aí que os virginianos começam a sentir um sopro no seu cangote, né? Os assuntos virginianos começam a ficar em ebulição essa semana. E claro que esse é só um começo. Muitas questões ainda vão acontecer em Leão daqui para frente. Precisamos fortalecer esse eu, respeitar a nossa essência, principalmente a nossa autoexpressão. Afinal, Mercúrio está fazendo sua retrogradação em Virgem e ele vai voltar lá para Leão, né? Ele vai rever essas questões da autoexpressão também antes de voltar para casa. Então, fiquem atentos aos processos de organização para que eles possam servir de base, principalmente para esse eu renovado, para esse eu manifestado que a gente está trabalhando com os processos leoninos. E se você ficou até aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e também das orientações, então deixa um like e se inscreve no canal, porque toda semana, aos domingos, nós temos o horóscopo semanal e na segunda-feira o conselho de tarô. E se você quiser passar por um atendimento de astrologia kármica ou as orientações com o tarô terapêutico, é só acessar esse link na descrição do vídeo. Me chama que a gente marca o teu atendimento. Eu vou ficando por aqui desejando promissoras renovações e promissoras revisões a todos nós. Que os astros nos guiem e que estejamos conscientes no processo. Um beijo da bruxa e até a próxima!